Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao Espírito de Deus que ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos nos colocar cada vez mais no seguimento do Senhor, com decisão, com coragem, abrindo-nos ao seu amor. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que todas as coisas, segundo e gozemos da sua consolação, por Cristo Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, nos diz o seguinte: Jesus ainda contou esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, outro era publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lá, caríssimos irmãos e irmãs. Só antes de eu abrir o slide, para as pessoas que não podem acompanhar uma vez ou outra, então nós lembramos que, tanto no Facebook da paróquia, que talvez seja mais difícil de achar, quanto pelo canal do YouTube da paróquia, os vídeos ficam gravados. Às vezes, no canal do YouTube, você acha, mas acha intercalado com uma missa ou outra. Talvez a Bruna depois saiba explicar como achar tudo junto ou como achar separado, mas é fácil de achar lá. Hoje mesmo eu precisei procurar um e eu mandei. Então, caso queira ouvir os outros, eles estão lá no canal. Padre, eu não sei como achar. É só você digitar no Google Frei Galvão YouTube, geralmente vai aparecer. É assim que eu faço, então eu já falo do jeito que eu estou viciado em fazer. Eu digito isso, Frei Galvão YouTube, aparece já o canal da paróquia e tem, então, acesso aos vídeos, aqueles que quiserem ou que por um acaso perderem alguns deles, tá bom? Então vamos lá, que agora eu vou abrir o slide. Calma, eu tenho que fazer aqui a apresentação, tela inteira, compartilhar. Acredito que vocês estão vendo o slide agora, né? Sim, certinho. Tá, então tá já. Só para retomar, deixa eu abaixar o ar-condicionado aqui, porque tá muito frio.
Então, só para retomar, nós começamos a falar dos ritos iniciais, né? Demos aí toda uma introdução da celebração eucarística, as duas mesas, o rito inicial e final, o conjunto dos ritos iniciais, falamos um pouco sobre a preparação para chegar na igreja antes da celebração começar, e aí já é um motivo de começar, procissão de entrada, a antífona, a saudação do altar, e aí a introdução no mistério. Nós paramos aqui, né? Esse momento no qual o celebrante, junto com a Assembleia Celebrante, ou seja, aquele que preside a celebração, introduz os fiéis no evento ou na celebração que está sendo realizada. Aí nós vamos dar o passo para o ato penitencial, né? Vamos ver se hoje a gente consegue dar um passo além de terminar esse e começar a liturgia da palavra. Mas vamos lá. Então, procissão de entrada, saudação e acolhida, introdução no mistério, nós damos um passo para dentro do ato penitencial. Então, vamos fazer um resgate que é importante. Como o nosso grupo aqui é um grupo jovenzinho, não participaram das missas em latim ou no rito antigo, que é chamado hoje ou rito extraordinário ou missal de 1962. Aquele rito que foi estabelecido pelo Concílio de Trento em 1565 e elaborado um pouquinho posterior pelo Papa Pio V, ele prescrevia um momento de pedido de perdão. E onde estava esse momento de pedido de perdão? No final da celebração, antes da comunhão. Se rezava o confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, tal. Depois, o presidente da celebração dava uma absolvição geral e as pessoas comungavam. Então, aquilo era um ato formal de pedido de perdão com absolvição geral. Mas não podemos nos esquecer que para você assistir uma missa no rito antigo, em latim, e comungar, você precisava ter confessado naquele dia ou, no máximo, na véspera. Tinha paróquias que se confessava no sábado à noite para se comungar no domingo. Outras confessavam no mesmo período. Né? E lembrando que o jejum era um jejum contínuo, não era uma hora, como diz hoje. Por exemplo, se a missa era às 10 da manhã, você acordava em jejum, você ia, você confessava, comungava e depois você ia tomar café. Tinha um rigor maior. Mas existia, então, um pedido de perdão formal com absolvição dentro da missa. Padre, e o Kyrie? O Kyrie era um negócio separado, e ainda o é. Ele era rezado ou cantado no início da celebração, logo após a entrada do presidente, cantava o Kyrie como uma continuação da procissão de entrada. Mas eu já vou explicar o que é o Kyrie. Com o concílio, se fez uma mudança. Qual é a mudança? Tirou esse rito penitencial antes da comunhão com absolvição geral e trouxe para o início da celebração um ato de reconhecimento da grandiosidade de Deus e da pequenez do ser humano, que ficou conhecido como ato penitencial.
E aqui nós precisamos de uma explicação boa, porque, em virtude dessa ideia de que perdoa pecados veniais ou pecados graves, etc. e tal, o ato penitencial foi confundido com um pedido explícito de perdão, como se fosse o sacramento da reconciliação. E exatamente no rito aqui, ele não entra neste ponto. O que é, então, o ato penitencial? O ato penitencial não é sacramento da reconciliação, nem confissão de pecados. Você não vai ficar dizendo os seus pecados. O que você vai fazer ali? Reconhecer como é grandiosa a misericórdia de Deus, como é grandioso o amor de Deus, que nos permite chegar até Ele. Sempre que a gente vai iniciar uma oração, você se coloca diante do Senhor e, colocado-se diante do Senhor, você suplica a Ele que olhe para você mesmo diante da sua miséria. Por isso que eu quis ler esse texto do publicano e do fariseu, né? Ele entra no templo e reconhece-se pequeno. Ele não estava lá confessando os pecados. Ele estava reconhecendo a sua pequenez diante da grandiosidade de Deus. Deus é grandioso e eu sou pequeno, mas mesmo assim eu posso me aproximar de Deus. Mesmo sendo alguém miserável, falho, fraco e pecador, Deus me acolhe, Deus me envolve. Quando ele vai buscar a ovelha perdida, ele não dá uma surra nela ou deixa ela de castigo. Ele traz ela nos ombros e coloca ela ali no redil de volta. Então, esse é o momento primeiro de reconhecermos esse Deus que nos abraça, nos envolve. E duas palavras são complicadas. Uma primeira, misericórdia, e uma segunda, piedade. Misericórdia é esse gesto de um coração misericordioso que se inclina diante da miséria de alguém, de um coração que se inclina diante da miséria. E miséria não é pobreza, miséria não é mendicância, miséria é saber-se miserável, saber-se alguém que não tem nada, que é pequeno, que é alguém. É que a palavra, a tradução de mísero para o português é infeliz, é pior ainda. Mas alguém que reconhece-se pequeno, mas se torna grande aonde? Em Deus. Em Deus nós nos tornamos pessoas que ganhamos dignidade, amor, reconhecimento. Em Deus, ele nos planifica. Então, iniciando a celebração, nós nos colocamos diante desse Deus, reconhecendo, sim, nós somos pecadores, eu sou pecador, nós somos pecadores. E estamos aqui diante de ti para pedir perdão e para que possamos bem celebrar essa missa, essa celebração eucarística. Né? Então, primeiro, tiremos da cabeça a ideia de perdoar pecados e entremos com a ideia desse Deus que nos acolhe independente da nossa miséria. Segundo, quando eu falo piedade ou Kyrie eleison, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, não é piedade no sentido de pecado, porque eu errei, não é isso. Senhor, eu te imploro, ouça-me, volte o seu olhar para mim, a piedade aí, veja-me, esteja comigo. Por isso que vocês podem ver, às vezes, a palavra Kyrie eleison, essa resposta, na oração
universal nas preces, onde é essa aclamação: olha por mim, Senhor. Olha pela minha vida. Ah, mas a piedade virou para nós um pedido de clemência. Ah, eu errei. Não, mas, Senhor, olha por mim. Olha para esse vermezinho, como vai dizer, eu acho que é Isaías ou Jeremias, né? Que está aqui, diante de ti. Né? Que está aqui clamando pelo seu olhar. Então, é um momento... E eu gosto muito de falar sobre o ato penitencial, porque muitas vezes nós resumimos ele em reconhecer: nossa, eu fiz isso, eu briguei com tal pessoa, eu fiz aquilo. Não, isso daí você vai lá e confessa. Mas ali eu me coloco: Senhor, diante das minhas fragilidades, diante de quem eu sou, eu estou aqui para celebrar, para tomar parte nessa celebração. Eu reconheço o seu olhar por mim e te peço: olha por mim, olha pelos meus pedidos, olha pelos meus irmãos, né? E aí o ato penitencial ganha esse sentido coletivo. Depois nós voltamos aqui. O ato penitencial pode... Vamos voltar. Então, o sacerdote convida ao ato penitencial com breve silêncio. Ele é realizado por toda a assembleia, através de uma fórmula de confissão geral, e é concluído por uma absolvição do sacerdote. Eu vou explicar tudo isso. Só que a absolvição não possui eficácia de sacramento da penitência. No tempo pascal, como vocês viram logo que eu cheguei aqui, o ato penitencial pode ser feito através da bênção e aspersão da água, recordando o batismo, porque o tempo pascal é um tempo de celebrarmos esse batismo. No ato, nós temos 3 fórmulas de ato penitencial e mais o ato penitencial por aspersão. Seriam, então, 4 formas. A primeira fórmula, qual é? A primeira fórmula, que é a mais antiga, que resgata a missa em latim, é o chamado confesso ou confiteor, porque aí se fala em latim. Então o padre introduz: no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, essa é uma introdução para o domingo. Também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Olha que bonito essa frase. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Ou seja, vençamos o nosso orgulho, que muitas vezes nos afasta de Deus, e abramos o nosso coração para reconhecer como esse Deus é grande. Nós carecemos disso. Né? Nós carecemos disso a cada dia, de nos colocarmos diante do Senhor e reconhecer como é grandioso o amor de Deus por mim. Como é grandioso esse Deus que me envolve. Esse Deus que vem ao meu encontro. Mesmo eu sendo pequeno, mesmo eu tendo limitações e até pecados e pecados graves, Deus não deixa de vir ao meu encontro. Deus não deixa de estar comigo. Deus não deixa de caminhar junto de mim. E aí, todos rezam juntos: confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. E segue uma oração que é chamada também de absolvição sacerdotal, mas não é a mesma da confissão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Que esse Deus se volte para nós. Vocês perceberam aí a diferença do nós e do vós? Sempre que fala o Senhor esteja convosco, é porque o sacerdote está
desejando isso para a Assembleia. Aqui, como a absolvição é para ele e para a Assembleia, então entra na primeira pessoa do plural, nós, não vós. Não é o padre está se colocando como aquele que não precisa reconhecer. Ele também precisa reconhecer junto com a Assembleia celebrante. Primeira fórmula é essa. Todo mundo reza junto e segue a absolvição. A segunda fórmula, para aqueles que são da paróquia Santo Antônio de Santana Galvão, é a que nós temos rezado. E eu coloquei também um trechinho da introdução, né? Uma das introduções. Todo ato penitencial tem uma introdução. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Ou seja, para que volte o seu olhar para nós, para que venha em nosso auxílio. Um instante de silêncio para que supliquemos e reconheçamos essa misericórdia de Deus, para que nos aproximemos dele, né? Para que silenciemos o nosso coração e possamos dar esse passo, né? Abrir esse espaço dentro, muitas vezes, da arrogância, do orgulho que nós trazemos, para reconhecer, eu sou pequeno e vou dar um passo na sua direção. E aí o sacerdote diz de novo na primeira pessoa, tende compaixão de nós, Senhor. E o povo responde, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. E segue novamente a absolvição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. E o povo aclama, amém. Perceberam que mesmo o outro, que é confesso, eu confesso, primeira pessoa do singular, e peço a vós, irmãos e irmãs. Então, eu confesso, mas eu confesso junto com essa assembleia reunida. Aqui também é um pedido coletivo, né? Nós estamos pedindo a esse Senhor que olhe por nós com a sua misericórdia. Essa é a segunda fórmula. E depois vem a terceira fórmula. Eu coloquei duas introduções aqui separadas, né? Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Olha que bonito. Abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos. Eu gosto disso. Não é mais dignos, é menos indignos. Porque nós somos pecadores. Mas é o Senhor que nos faz menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Mas quer dizer, padre, então, que se não for Deus eu não consigo? Eu tenho que ter a iniciativa, mas a graça vem dele. Então aí há uma soma, né? Eu vou ao encontro e esse Deus que sempre está comigo. Outra introdução. O Senhor disse, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, reconheçamos-nos todos pecadores e perdoemos-nos mutuamente do fundo do coração. Ou seja, reconheçamos todos que temos os nossos pecados e as nossas limitações. Não façamos igual o fariseu que aponta, né? Eu sou bom, né, Senhor? Eu sou tão bom, eu sou melhor do que todos os outros e sou melhor do que esse que está aí, olha. E às vezes eu posso olhar em volta de mim e achar isso. E aí é que eu mais tenho que reconhecer, não, realmente, eu sou pecador. Se eu não sou pecador porque eu fiz algo, eu sou pecador porque eu julgo os outros deliberadamente. Então, como assembleia celebrante, vamos reconhecer que somos pecadores e vamos perdoar uns aos outros do fundo do coração. Não é só em palavras, mas é do fundo do coração. E como é a terceira fórmula? Por acaso, os grupos que vão cantar no próximo mês de setembro, eu vou pedir para que seja a terceira fórmula. A terceira fórmula é dividida por tempo litúrgico, que talvez é a fórmula mais conhecida, que é essa que tem um trecho, uma aclamação e o Senhor tem de piedade. Outra aclamação, Cristo tem de piedade.
Outra aclamação, Senhor, tem de piedade. E porque as pessoas só lembram da terceira, confundem a primeira e a segunda. Então, por exemplo, essa. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem de piedade de nós. Todo mundo responde, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito, tem de piedade de nós. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tem de piedade de nós. Veja, na introdução, por exemplo, a de baixo, Cristo, que sois o refúgio dos fracos, tem de piedade de nós. Não diz assim, Cristo, como eu sou fraco, pecador, ingrato, tem de piedade de mim. Não. Senhor, vós que sois os defensor dos pobres, olha por mim. Senhor, vós que sois a esperança dos pecadores, tende piedade de nós. Então, é o momento de eu ouvir e estar ali, né? Isso nós estamos falando do advento. Na quaresma tem, por exemplo, Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximar do vosso altar. Tende piedade de nós. Senhor, que na cruz deste o perdão aos pecadores, tende piedade de nós. Senhor, vós que destes o perdão lá, olha por mim, olha pela minha miséria, ouve-me, venha ao meu encontro. Senhor, que confiastes à vossa igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. O ato penitencial é voltado a este Deus misericordioso que olha para os seus filhos com misericórdia. Não é lista de pecados. Não é colocar uma coleção de coisas que eu fiz. Já vou dizer uma música errada e depois a gente fala. O tempo pascal também tem fórmulas, o tempo comum tem uma coleção de fórmulas. Senhor, que oferecestes o perdão a Pedro arrependido, Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão. Tem algumas que são cantadas. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Essa é a primeira do tempo comum. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. E tem muita gente que pega esses textos e cria uma melodia, né? Tem também próprio para o período do Natal, Senhor, Rei da Paz, tem de piedade de nós. Cristo, luz nas trevas, Senhor, imagem do homem novo, que nasce em Belém. Então, o que acontece às vezes aqui, na terceira fórmula, se cria uma coisa que remete à lista de pecados. O que eu mais conheço é pelos pecados, erros passados, por divisões na sua igreja, ó Senhor, quem não te aceita, quem te rejeita, pode não ver em nós, quem não te aceita, quem te rejeita, ver cristãos que vivem mal, Senhor. Aí tem uma outra parte. Essa lista, isso não faz parte do ato penitencial. Ah, padre, mas essa música surgiu como um canto de ato penitencial, sim, como inúmeras outras. Mas ela não entra nessa perspectiva. Eu gostava muito de falar aos músicos da paróquia, assim, por que a gente não tenta pegar isso daqui? Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie eleis. Pronto. Mas o texto me ajuda a mergulhar. Só que é o que eu disse. Como que me ajuda a mergulhar? Porque eu estou vivendo aquele momento.
Eu não estou preocupado com a mosca que está passando por aqui, ou se o vizinho está com a roupa bem arrumada, ou se o filho está fazendo muita arte. Não, eu estou lá para rezar. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, né? Tu vieste para me salvar, Senhor. Tende piedade de nós. Aí você aclama, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que continuamente nos visitais com a sua graça, o Senhor que nos enche sempre de graça, Senhor. Tende piedade de nós. Mas, padre, eu vou ficar dizendo isso igual faz os assembleianos, etc, tal, os crentes. Não, eu rezo isso no meu coração. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Senhor, que viestes ao nosso encontro para trazer esse perdão, essa paz, tende piedade de nós. Então, não é uma música que vai mexer no fundo do seu coração, como a pecadora caída. Essa música também é boa, da ovelhinha perdida. É que essa cansa porque essa ovelha fica perdida e nunca ninguém encontra essa dita cuja, né? Eu lembro disso porque um bispo um dia disse na missa, né? Olha, eu já cansei dessa ovelha perdida que ninguém consegue encontrar. É que gostaram da música e só cantava ela, né? Mas aquilo, como a pecadora caída, ponho aos teus pés minha vida. Como a ovelha perdida, como Pedro arrependido. Ou seja, aquilo expressa, eu estou aqui, Senhor, para te pedir esse perdão. Então, a música me ajuda a entrar. E se não for só a música, se for rezado, também me ajuda. A terceira fórmula já soma as duas coisas. A motivação do ato penitencial e o Senhor tem de piedade. As outras duas fórmulas, não. Tanto que vai nos dizer a introdução do missal. Depois do ato penitencial, sempre inicia-se sempre o Senhor tem de piedade ou Kyrie eleison, a não ser que já tenha sido rezado. Aí a gente volta aqui. A primeira fórmula foi rezado, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade? Não. Na segunda fórmula foi rezado? Não. Na terceira fórmula foi rezado? Sim, já está junto. O ato penitencial e o Senhor tem de piedade. Então, terminada a primeira e a segunda fórmula, os fiéis entoam este canto que aclamam o Senhor e imploram a sua misericórdia. E todos podem cantar, ou pode ser por coro e assembleia, né? Ou por solista e assembleia. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. O Kyrie e o Christe é a mesma coisa, a única diferença é que isso é em grego. E é muito bonito, melodicamente, dizer Kyrie eleison, Christe eleison, o Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade. E, então, terminada essas duas versões, após a absolvição, segue Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. Acabada a segunda, depois do amém, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. Depois da terceira fórmula, não tem. Agora, eu não posso juntar duas, como tem acontecido às vezes na paróquia. Né? Eu rezo a segunda fórmula e ao invés de vir de baixo, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade, vem, Senhor que vieste salvar os corações, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Aí faz o ato tudo de novo. Isso é falta de atenção, mas isso a gente vai consertando aos poucos. Só uma indiretinha de leve. Então, eu acho que esse ficou bem entendido. E eu queria dizer a vocês, para finalizar o ato penitencial, é um bom momento de nós rezarmos. Padre, eu ajoelho ou fico em pé?
Vamos lá para a questão dos gestos. Eu não sou muito de montar uma orquestra para ficar dizendo os gestos. É necessário que ajoelhe? Não. O ato penitencial é em pé. Eu gostaria de ajoelhar? Tem algum impeditivo que me impede de ajoelhar? Não. Agora, se você querer sair dançando pelo corredor assim, bailando igual uma mariposa, não combina, né? Não tem sentido. Então, eu quero fazer o meu recolhimento ajoelhando, não tem nenhum problema. É assim? Não é assim. Pode ficar em pé tranquilamente. Se eu quiser me ajoelhar, por que eu não fico sentado? Porque o rito prescreve em pé nesse gesto de prontidão, né? Estar sempre em pé é um gesto de respeito e de prontidão na liturgia. Sentado é um gesto acomodado para que você possa ouvir com atenção, e ajoelhado é um gesto de reverência, não é um gesto de penitência. Ajoelhado é um gesto de reverência na qual você se aprofunda naquilo que vai rezar. Por isso que se ajoelha na consagração, que é o momento de ajoelhar. Né? Se alguém ajoelhar, eu não sou de dizer tá certo ou tá errado. A pessoa está se recolhendo daquela forma. Passar a missa inteira ajoelhado não tem sentido, tá? Depois eu vou dizer o momento do ajoelho, que eu sei que a Joyce está me esperando, que é na hora da consagração, mas é mais para frente. Então, se não quiser ajoelhar, não ajoelhe, não é necessário. Faz parte das pessoas que querem. Alguns padres, principalmente o padre Roberto, criou um pouco essa tradição, Litieri, que agora não é mais padre, o padre Léo também, que está na Glória Celeste, tinha um pouco esse sentido, né, de se colocar, mas repito e finalizo, não misture ato penitencial com o sacramento da reconciliação. Quer pedir perdão dos seus pecados? Vá na igreja e peça diante do sacerdote o perdão dos pecados. E vou combinar com o padre Jonas para a gente. Agora nós vamos tomar a segunda dose para a gente começar a organizar as confissões nas comunidades. Então, deixa eu só explicar um negocinho. É que eu acho que aqui, só por curiosidade. Vocês estão vendo esse texto escrito em preto e tem uns escritos em vermelho? Quando alguém falar para você que é segundo a rubrica, ou a rúbrica, não é a rúbrica, é a rubrica, porque é o texto escrito em rubro, em vermelho. Esse texto escrito em vermelho num livro litúrgico não se diz. Isso normalmente é a instrução do que se deve fazer. Os em preto é o que deve ser dito. Às vezes pelo povo, às vezes pelo padre, nós vemos que vai aparecer na introdução, e a diferença de cor é para facilitar na leitura. Por isso que os livros litúrgicos têm essa dupla coloração, os pretos se leem, os vermelhos não. Certo? Terminado o ato penitencial, temos a sugestão do ato penitencial por aspersão. Padre, por que não se faz? Porque a introdução vai dizer que em todas as missas de domingo podem ser feito o rito de aspersão. Por que não o faz na quaresma como um gesto de penitência? Porque a água não é sinal de penitência. Isso foi uma coisa muito mal interpretada. A água batismal é sinal de vida nova. Mas, padre, o batismo perdoa os pecados, mas o batismo te concede a vida nova no Senhor. É nas águas batismais que você se torna um novo homem, uma nova mulher. Então, o sentido positivo da água da vida nova é muito maior do que o perdão dos pecados. Então, por isso que o rito de aspersão na água deve ser feito sempre, eu gosto, pelo menos,
no tempo pascal. Com ênfase nos domingos, mas isso pouco impede de que seja feito também na semana. Por que com ênfase no domingo? Porque o domingo é Dominis Dia, o dia do Senhor, o dia da vida verdadeira, o dia da ressurreição. E todos os batizados são ressuscitados com o Senhor. E aí o sacerdote faz uma bonita introdução, né, da cadeira diante do povo. Irmãos e irmãs em Cristo, invoquemos o Senhor nosso Deus para que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Aí segue a bênção da água, que tem 3 fórmulas. 2 fórmulas para todos os tempos, esta, e uma fórmula só destinada ao tempo pascal, para vermos como o tempo pascal é importante nessa aspersão, né? Então, Deus eterno e todo-poderoso, quisestes pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai, por isso que tem essa cruzinha, para o padre fazer o sinal da cruz, abençoai esta água, para que nos proteja neste dia que vos é consagrado, e renovai em nós a fonte viva da vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com o coração puro e receber a vossa salvação por Cristo nosso Senhor. Uma belíssima oração, né? Isso é uma oração para benzer a água, diferente de uma oração de bênção de água batismal, né? Aí tem uma outra, e tem a do tempo pascal, que lembra de forma mais intensa o nosso batismo. Senhor nosso Deus, velai sobre nós, e ao celebrarmos a maravilha da nossa criação, e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos a abençoar esta água. Postes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar os nossos corpos e refazer as nossas forças. Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia, porque por ela libertastes o povo do cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a nova aliança, que era vosso desejo concluir com os seres humanos. Por ela, finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Olha que bonita teologia batismal. Aqui tem boa parte da teologia batismal, está aqui presente. Essa água que nos revigora. Então, ela manifesta o nosso batismo. Ela simboliza esse batismo. A essa água também, se quiser, se for tradição, pode-se acrescentar o sal. Então, tem uma bênção de sal para colocar dentro da água. A igreja sempre coloca sal dentro da água, tá? Não faz igual o povo aí por aí que recebe espírito no sal, que joga o espírito no sal, que espalha sal. O sal é posto dentro da água e aspergido, porque foi isso que que Deus mandou o profeta Eliseu fazer para tornar a água fecunda. Onde essa mistura de água e sal for aspergida, seja afastado todo o ataque do maligno, né? E guarde-nos constantemente a presença do vosso Espírito. Feito isso, se começa a aspergir. Primeiro o sacerdote se asperge e vai aspergindo as outras pessoas todas. Para essa aspersão, dentro como ato penitencial, existe um canto. Um para fora do tempo pascal e um para dentro do tempo pascal. Eu vi, foi água jorrar do lado direito do templo a maná. Amém, 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 aleluia. Que é essas antífonas cantadas.
Pode ser outro canto, diz aqui, olha aqui, um dos cantos seguintes ou outro canto adequado. Chuê, chuê, chuá, chuá não é um canto adequado para essa água. É nessa água que eu vou me banhar. Água cristalina, que jó. Isso pode ser cantado no momento devocional, que eu posso falar depois no final de uma aspersão com água como devoção, mas não como ato penitencial. Por isso que um canto aprovado, e as pessoas cansam, porque dizem que ele cansa porque os cantores cansam de cantar. Eu não entendo porque cansa de cantar, mas as pessoas às vezes cansam da música porque não conseguem refletir sobre ela, né? Banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos, banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia. Que coisa mais propícia para a Páscoa do que isso? Que remete a esse nosso batismo. Essa melodia aqui também é: se derramarei sobre vós uma água pura e serei purificado de vossas faltas, também tem uma melodia própria para outros momentos na aspersão durante os outros domingos fora do tempo pascal. Terminada essa aspersão, tem uma oração que o sacerdote faz em pé, que Deus Todo-Poderoso nos purifique dos nossos pecados e pela celebração dessa Eucaristia nos torne dignos da mesa do seu reino. Amém. Tem o Kyrie eleison, Cristo eleison, Kyrie eleison? Não. Pela aspersão e por todo o conjunto, esse já é reconhecido como ato penitencial, sem o Kyrie eleison e o Cristo eleison. Então, é preciso que nos organizemos para entender. Por isso que eu quis explicar com minúcias, né? Para que a gente possa observar o valor e a importância, né? Dessa. Padre, mas se fizer de qualquer jeito fica bom. É aí que se encontra o problema. A ideia do qualquer jeito é porque eu não me preparei. Eu não parei para organizar, para pensar, para separar, para dizer, e aí o qualquer jeito sai de qualquer jeito. E sempre o que é feito de qualquer jeito é de qualquer jeito e vira algo de qualquer jeito. Ou seja, vira um negócio que não sai direito, vira um negócio de qualquer jeito. Não tem, mas Deus é bom, ele aceita todas as coisas. Melhor silenciar. Acabado o ato penitencial, nós vamos para o hino de louvor, ou o glória. E aqui eu fiz questão de pôr o texto para a gente ler o texto. O glória é um hino antiquíssimo e venerável. Eu digo a vocês que nós não sabemos dizer em liturgia quando ele foi incorporado aos ritos litúrgicos da celebração da missa, mas sabemos que é tão antigo que não se consegue dizer uma data. Pelo qual a igreja, então vamos entender, congregada no Espírito, a Assembleia está reunida por esse Espírito, a Assembleia é convocada, o que une essa Assembleia é essa convocação do Espírito de Deus. Então, essa Assembleia reunida por esse Espírito de Deus, que a impulsiona e que a motiva, se reúne nesse momento para quê? Para glorificar e suplicar ao Pai e ao Filho, ou ao Cordeiro. A glória não é a Trindade, a glória é ao Pai e ao Filho, ou ao Pai pelo Filho no Espírito, porque o Espírito é que nos congrega, mas a glorificação é ao Pai. O texto desse hino não pode ser substituído por outro, entoado pelo sacerdote,
Glória a Deus nas alturas. E aí o povo entra. Se for o caso, ou pelo cantor, ou pelo grupo de cantores, é cantado por toda a assembleia, ou pelo povo que se alterna com o grupo de cantores, e pelo próprio grupo de cantores. Se não for cantado, deve ser recitado por todos juntos ou em dois coros. É cantado e recitado aos domingos, exceto no tempo do Advento e da Quaresma, nas solenidades e festas, e ainda nas celebrações especiais mais solenes. Por exemplo, memória de Santo Antônio de Santana Galvão. Como na nossa igreja solenidade, a gente canta. São João já é, São Pedro já é, São José já é. Festa de Nossa Senhora da Rosa Mística, 13 de julho. Nós, né, é uma memória para a comunidade. Nós cantamos o Glória, que é uma celebração solene, festiva. Não se canta no Advento e não se canta na Quaresma, exatamente porque um é um tempo de preparação, ambos são tempos de preparação, e todos eles vão culminar num grande glória. O glória da noite de Natal e o glória da vigília pascal. Ou seja, você suprime esse canto de forma que a Assembleia se prepare mais silenciosamente para poder cantá-lo com plenos pulmões, tanto no dia 24 de dezembro quanto na vigília pascal. E qual é o texto do Glória? É esse. Então vamos lá. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Tudo isso é a Deus, Deus Pai. Agora entra o Cordeiro, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vocês podem perguntar, mas padre, não está só dizendo nomes de Jesus? Sim, mas existe uma forma de louvor na Sagrada Escritura que fica dizendo quem a pessoa é. Né? Se fazia muito isso com reis. Fernando, rei magnífico, soberano, filho de Osíris, filho de não sei o quê. Você vai dando atributos e esses atributos é uma forma de louvar. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Tudo isso é ao Filho. Só vós sois o Santo, ao Filho. Só vós o Senhor, ao Filho. Só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. O Espírito nos reúne, o Espírito nos capacita, como vai dizer São Paulo, o Espírito geme em nós para que nós possamos glorificar. E aí nós entramos numa missa que diz, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória a Deus, glória ao Filho, glória a Deus, glória ao Espírito Santo, a Ele seja a glória. Isso não é hino de louvor. Olha a riqueza de um texto desse. Glória ao Pai, o Criador, ao Filho, o Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai, o Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor demos sempre glória. Isso é canto de hino de louvor? Não. Olha a riqueza desse texto. Ah, mas a musiquinha é tão bonita, padre. E aí é que está o problema, e aí é que vai a minha crítica. Hoje eu acho que eu estou um pouco afiado. Nós, muitas vezes, ficamos com a melodia e perdemos o conteúdo. É igual quando você acha o pacote de bala bonito. Correu tudo.
e não experimentou antes e come a bala não tem gosto de nada. E aí, enquanto aquela bala de bananinha, assim, que é um papelzinho simplesinho, vermelhinho, que nem dá muito para ela, é um papel, né, estranho. Você pega aquela balinha de banana, ela é deliciosa. Cuidado, porque se nós não prestamos atenção no texto, porque talvez o texto é dito de qualquer modo, ou como ele é dito sempre, eu acabo ignorando, isso não significa que o texto é mais feio ou mais bonito, ou ele pode ser substituído. Este é o texto. E ele tem uma expressão grandiosa. Nós nos reunimos para louvar a esse Deus. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra a nós, que somos por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, glorificamos. Nós vos damos graças pela essa glória tão imensa. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus. Esse é o nosso Senhor, Filho de Deus Pai. Essa é a nossa fé. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Ou seja, é o grande momento de louvar. E aí vocês podem me perguntar, Padre, e as palmas e os braços? Vocês, eu acho que, não vou dizer nunca, porque nunca se deve dizer nunca, vão me ver bater palma, essas coisas assim, num momento desse. Mas, se você no seu coração consegue cantar, bater palma, pular, levantar os braços, virar de pirueta, e esse canto expressa algo de glorificação para você, não vejo problema. Agora, não pode também, no meio de uma assembleia de 100 pessoas, ou uma pessoa resolver bater palma sozinha e ficar fazendo pirueta, né? Isso não faz parte do nosso rito. Não se diz nada, nem para levantar braço, nem para cantar. Por quê? Nem para bater palma, nada disso. Por quê? Porque o nosso rito ele vem de origem europeia romana. E a tradição coloca a, a coisa efusiva da música na próprio toque do órgão, nas melodias ou como ela é entoado. E por isso que ele não precisa de um acompanhamento outro sonoro. Existem povos mais festivos, como nós brasileiros, como os africanos, como tantos outros povos. Então, eu não proíbo, mas eu não vou ficar puxando orquestra. Agora, nunca se esqueça, não é porque eu vou bater palma que eu vou esquecer da música. E entoe ele com a dignidade que é esse grande louvor a Deus. É que faça ressoar esse louvor a Deus. Padre, novamente, mas aquelas músicas que o senhor criticou não foram feitas para cantar? De uma forma errada, para quem não conhecia música litúrgica. Que aí existe uma diferença entre música litúrgica e música religiosa. Na transição dos ritos iniciais para a liturgia da palavra, eu vou ver se eu gasto um tempinho para falar sobre isso. Mas esse canto aos domingos, ele é fundamental. E, às vezes, o grupo não se reúne para pensar essas músicas, porque essas músicas a gente reza, não tem problema. É um canto efusivo, bonito, que leva a Assembleia a glorificar a Deus. Padre, existe uma melodia no Brasil, ou um texto no Brasil, que não é este texto que está aí. Sim, foi um texto composto pela Miriam, que é a Miriam, a irmã Miriam. Ai, meu Deus, é o primeiro que ela compôs.
Depois eu lembro da melodia. Esse texto, ele foi apresentado à CNBB, porque a CNBB pediu a irmã Miriam que fizesse, depois que percebeu que os hinos de louvores estavam errados, pediu que fizesse um hino de louvor que condissesse com o que era certo. A Miriam fez uma tradução melódica melhor, e esse texto foi apresentado pela CNBB ao Vaticano, e o Vaticano aprovou esse texto. E ele foi muito cantado, tanto que o povo sabe ele bastante de cor. Mas o texto não se altera muito, às vezes altera a estrutura das frases para ficar melodicamente mais bonito, né? Acabado a oração, ao canto do hino de louvor, nós entramos na oração coleta ou oração do dia. O sacerdote convida o povo a rezar. Todos se conservam em silêncio com o sacerdote por alguns instantes, tomando a consciência de que estão na presença de Deus e formulando interiormente os seus pedidos. Depois, o sacerdote diz a oração que se costuma chamar coleta, pela qual se exprime a índole da celebração. Essa oração costuma ser dirigida sempre a Deus Pai, e ela tem uma finalização trinitária. Ela reúne as preces dessa assembleia. Não é coleta no sentido de passar a cestinha, mas ela reúne. E é aqui que eu queria finalizar hoje. Quando o padre diz, oremos, e faz um instante de silêncio, depois começa a proferir a oração, o que a Assembleia faz? Primeiro, nesse tempo de silêncio, depois, enquanto o padre ou o sacerdote reza sozinho essa oração. A Assembleia apresenta as suas intenções. No seu coração, interiormente. Formula interiormente os seus pedidos. Senhor, eu quero rezar pelo meu filho, pela prova que ele vai fazer, pelo trabalho que ele vai fazer. Quero rezar por um amigo que está doente. Eu quero apresentar hoje a vida de tal pessoa. Eu quero rezar pelo meu casamento com meu esposo, porque estamos fazendo 2 anos, 3 anos, 50 anos de casado, 10 anos, 15 anos, 2 anos, 3 anos. Quero rezar pelo nosso pároco. Eu quero rezar por tal pessoa. Eu quero rezar para que o Senhor me ajude a lidar melhor com essa situação ou com essa. Eu quero rezar para que o Senhor me ilumine com o seu espírito, para que eu possa tomar uma decisão boa agora que eu vou trabalhar. Acaba a missa, eu vou trabalhar, eu preciso que a luz do seu espírito me ilumine. Eu quero apresentar a vida dos meus que já estão diante de ti, quero rezar pelo meu pai, pode dizer o nome, quero rezar por meu avô, vou rezar por José Piacente, Sebastião Piacente, vou rezar por Amábile Longo, que foi a minha avó que faria aniversário esses dias. Eu coloco a minha prece. Eu não fico lá olhando o padre rezar, e nem olhando para o folhetinho. Eu rezo, oremos. E aí eu coloco, Senhor, está aqui, tal pessoa está doente, tal pessoa está precisando da sua ajuda. Tal pessoa precisa disso. Olha por ele, Senhor. Padre, eu posso fazer isso durante a oração? Exatamente. É isso que tem que fazer. Essa oração é para isso. Ela reúne todas as preces daquela assembleia. A prece que você trouxe. Não é a prece de todos, a prece de cada um. Então eu coloco ali as minhas orações. Apresento, olha, senhor, acabei de passar na casa da vizinha, ela pediu para eu rezar por ela, que o senhor acolha e que ela venha participar aqui conosco, não fique só pedindo para eu rezar por ela, toca no coração dela, que o senhor leve a paz àquele povo do Haiti que está sofrendo tanto, que o senhor nos livre dessa peste da pandemia, que o senhor nos ajude aqui. Enquanto o padre vai rezando, olha só, o padre diz, oremos. Deus eterno e todo-poderoso,
que elevastes a glória do céu em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho. Dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nesse período que o padre rezava, você consegue ouvir e apresentar as suas preces, enquanto ele coleta todas essas orações. Esse também é outro momento muito bonito de nós rezarmos interiormente, para nos conectarmos com isso que está sendo celebrado. E além de coletar essas preces, a oração coleta e expressa sempre aquilo que vai se rezar no dia. Aqui, no caso, é a oração do dia da Assunção de Nossa Senhora. Ela é específica para cada dia do ano litúrgico e tem orações, às vezes, próprias até para dias da semana. Porque ela traz presente o mistério que vai ser celebrado. Olha, que elevastes a glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho. Ou seja, estamos celebrando a festa da Assunção. Dai-nos viver atento às coisas do alto, a fim de participarmos de sua glória. Olha o pedido aqui, ó, que possamos ter os nossos corações voltados para vós. O padre reza em nome da Assembleia, mas a Assembleia reza em seu nome próprio, ela pede. Enquanto o padre reza, ela faz a súplica, ela apresenta esse pedido. E só para finalizarmos, os ritos iniciais, então, são esses ritos que reúnem essa assembleia e formam essa assembleia celebrante. Esse povo que veio de todos os lugares, de todos os cantos, se reúne ali para celebrar, para tornar célebre. Ele chega e entra na igreja, toma o seu lugar, acalma o seu coração, depois inicia essa celebração caminhando como esse povo que caminha na direção do seu Senhor. Somos um povo caminhante, somos um povo que caminha na direção do seu Senhor. Entra na procissão, inicia com o sinal da cruz, que é o sinal do cristão, que inicia todas, é acolhido pelo sacerdote e acolhe o sacerdote, se remete ao que está sendo celebrado. Talvez eu não estou meio perdido aí no que nós estamos rezando. Hoje nós estamos rezando o 22º domingo do tempo comum. Nos coloquemos diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores e que voltemos para Ele essa súplica, que Ele olhe por nós. Hoje é dia do Senhor, hoje é domingo, então glorifiquemos. Não é porque perdoado nós glorificamos. Nós glorificamos porque hoje é dia do Senhor. Não é porque eu fui perdoado que eu agradeço, não. Isso é troca, isso é comércio. Quando me fala isso, meu Deus do céu, minha alma geme. Nós glorificamos porque Deus é Deus e a Ele deve toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós glorificamos porque é domingo, dia do Senhor, uma solenidade festiva que celebra esse Senhor. E agora apresentamos as nossas preces. Eu acho bonito, e aqui eu finalizo. Os ritos iniciais são esses ritos que preparam a assembleia para entrar naquilo que será celebrado. Agora, essa assembleia já está constituída, reunida junto para fazer memória desse grande momento salvífico e celebrativo do Senhor. Desse Deus que nos alimenta na sua palavra e no seu corpo e no seu sangue. Vamos lá, que o padre já passou 9 minutos. Perguntas. Nós já temos aqui algumas questões, mas só comentar, né, que hoje foi muito gostoso, foi muito legal, como todos os outros, mas tomou bastante tempo o ato penitencial, que foi importantíssimo e que já trouxe algumas questões do encontro passado, né?
E não foi legal só porque trouxe o real sentido do ato penitencial, mas porque valorizou ainda mais o sacramento da confissão para a gente, né? E realmente tem essa dúvida, né, de ter o ato penitencial. Mas vamos lá, a primeira pergunta é da Giovana. Ela diz: que músicas na missa das crianças devemos cantar com palmas e gestos? É melhor a gente tratar de música num outro momento, senão a gente vai criar uma divisão. A única coisa que tem para a missa com crianças é uma oração eucarística própria. E porque aí a gente vai ter que discutir, né? Que tipo de missa é essa? Porque às vezes eu vou rezar uma missa para crianças e nenhuma criança comunga. Então, como que eu vou fazer? Então, precisa ser trabalhado. Essa ideia da missa com as crianças surgiu no concílio e tem uma motivação que surgiu uma oração eucarística, que tem detalhes, todos eles infantis. Mas nunca se trabalhou um rito para a missa com crianças, só uma oração eucarística. Então, vai ter que... E a oração eucarística é muito curiosa, é muito. Para quem para lê-la, ela é totalmente diferente de tudo o resto que nós temos dentro de uma celebração eucarística. Mas nunca se criou um rito próprio. Então, poderia se pensar em alguma coisa. Eu vou pensar e aí depois nós conversamos. Cris? Ai, padre, eu preciso quase de uma aula particular. Eu fiquei perdida num monte de coisa, mas eu tô perdida, tipo assim, como é que eu vou ensinar isso na Crisma, entendeu? Porque é tudo diferente do que eu sabia. Mas agora, algumas coisas que eu fiquei, assim, não sei se é a dúvida das outras pessoas também, mas eu fiquei com muita dúvida, tipo assim, vamos dizer assim, as palavras das orações, durante o ato penitencial, deixa meio confuso, né? Porque quando o padre fala, né, que da absolvição, né, e daí ele fala que isso está muito diretamente ligado ao sacramento da reconciliação, né? Todo mundo pensa em absolvição, pronto. Então, meio que confessei, meio que como cada missa... Já resolvi meu problema, não vou ter que olhar para o padre e confessar os pecados. Meio que cada missa fosse, esse ato penitencial fosse uma confissão comunitária pequenininha, assim, daquela semana, vamos dizer assim. E daí... Só para colocar um detalhe, para a gente conseguir fazer a diferenciação com clareza. Sacramento da reconciliação não é dizer pecados e receber a reconciliação, a absolvição. Falta o emendar-se. E o emendar-se está no aconselhamento. O padre vai te ajudar, por isso que você confessa diante do sacerdote, porque ele vai te ajudar no caminho de emendar-se. Eu estou precisando remendar aqui uma túnica que o zíper soltou. Então, eu preciso de alguém para emendar, para costurar aquilo. Nós cortamos um pedaço, precisamos nos emendar. Como que vamos fazer isso? Então, o que o padre diz não é aconselhamento pastoral. O que o padre faz é ajudar você a conseguir resolver aquela situação ou achar caminhos para isso. Por exemplo, uma das coisas que a gente muito encontra e que é um problema é as pessoas acharem que seus pecados não têm perdão ou que, como pecam muitas vezes pela mesma coisa, Deus não vai mais perdoá-lo porque isso é sem vergonhice. Isso é deixar de acreditar na misericórdia de Deus. Então, é importante que a gente diga isso à pessoa. Você precisa ter coragem. Mesmo que errou, retome o caminho, vamos novamente. No ato penitencial não existe isso. Você falou da misericórdia. A misericórdia não é também, né, uma graça que a gente recebe sem muito merecimento? Não pode ser entendida dessa forma? Uma graça que Deus me dá, mesmo que eu não mereça, até eu peço a misericórdia dele, mesmo que eu não mereço, eu vou ter...
Vou ser cara de pau de pedir, não sabendo que eu não mereço, e ele, na sua infinita misericórdia, me dá essa graça. Você não precisa nem pedir. A misericórdia, Deus já te concede até sem você pedir. Porque cotidianamente ele dobra o seu coração sobre a sua vida. Ele se volta para você. Isso é misericórdia. Deus, na sua infinita magnitude, olha por nós. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente não funcione, mesmo que a gente vá para longe, mesmo que a gente esqueça dele, mesmo que a gente ande por caminhos estranhos, ele se volta para nós. Ele insiste. Eu gosto muito da ideia, a ideia de misericórdia mesmo é quando tem um cego no chão e tem uma pintura muito bonita que Deus se inclina. Vamos ver se o padre consegue reproduzir. Ele faz isso daqui. Ele não se abaixa. Ele se inclina. E esse gesto de inclinar, o cego que vai ser curado está aqui. E ao se inclinar, o que ele faz? Ele abaixa o coração dele na direção daquele que está ali. Que aí é a imagem do pecador, né? Então a misericórdia é esse Deus que desce. Ele vem ao encontro. Ah, legal, gostei dessa imagem. Vou escrever aqui nos meus... Ou aquela do Rembrandt. Não é do Rembrandt? É do Rembrandt? Aquela do filho pródigo? É do Rembrandt? Eu acho que é do Rembrandt, não sei. Que o pai está em pé, o filho mais velho ali na fresta da porta e o filho mais novo entra, o filho pródigo. E ele abraça e crava a mão nas costas do filho. Ou seja, aquilo é o exemplo da misericórdia. O que ele está fazendo? Coração com coração. O filho nas suas entranhas de volta, né? Para resgatar nele a dignidade de filho. Ah, legal. Outra coisa que eu fiquei assim, né? É a questão das intenções, né? Bom, tem muito mais. Eu ficar falando aqui não acaba mais hoje. Mas, assim, com relação às intenções, um minuto de silêncio da oração da coleta é tão pequeno para a oração, para as minhas intenções, não cabe tudo ali. É tanta intenção. Mas, enfim, a gente, a vida inteira, né, a gente vê que a gente precisa rezar em comunidade, que a oração em comunidade é mais forte, quando a gente reza todo mundo junto, né, é mais forte. E eu entendo que é nesse sentido que a gente coloca as intenções, né, que nem, por exemplo, uma missa de 7º dia, para a comunidade toda rezar para aquela pessoa, para aquela família, para aquela alma, né. Eu sei que a gente... Até tem gente que fala assim para mim, eu sei que você está na missa quando eu ouço lá, ó, Roberto Cavanaghi, o da Rafael, da Cavanaghi da vida. Um dia eu te conto porque eu rezo pelo Cavanaghi toda a missa. Mas é uma coisa que eu vou fazer até o final da minha vida, porque é uma coisa especial. Mas, assim, todo mundo fala assim, eu sei que você está na missa porque tem essas intenções, né? Então a pessoa fala. Mas Então, que a gente deveria fazer as nossas orações e só colocar essas orações que são mais, assim, vamos dizer, contundentes, né? Missa de 7º dia, uma doença grave, alguma coisa desse tipo, assim, para que todo mundo rezasse. Como é que é? Então, porque essa oração coleta é a pessoal. Você vai colocar suas intenções. Depois, eu vou ensinar, na hora da oração eucarística, você colocar pelos mortos. Também eu vou dizer a mesma coisa naquele momento. E tem algumas orações eucarísticas que também favorecem outros tipos de oração. É claro, acho que assim, se a lista é muito grande, ou a gente divide, ou faz alguma coisa. A diferença esses momentos que eu estou dizendo são pessoais, você reza. Tá. Agora, por exemplo, nas preces, nós vamos perceber que toda a comunidade que reza. Então, eu não vou dizer assim, hoje nós rezamos pelo aniversário da Miriam. Não, hoje nós rezamos por todos os aniversariantes. E aí eu posso fazer uma lista, a Miriam, o José, o Pedro, tal. Não pode ser uma coisa específica, porque ali é a comunidade que está rezando. Mas pode sim, por todos os enfermos, mas de modo especial queremos rezar pelo seu João e a Beth, que não estão bem. Pronto.
eu coloco todo e específico porque eles são membros daquela comunidade celebrante, então eu integro isso, né? Mas as orações pessoais são feitas nesse momento, e que elas trazem agora. As intenções é que varia de lugar em lugar. Eu não tenho nenhum problema de rezar pelos mortos, porque a minha vida inteira eu fui à missa que se rezava muito. E eu gosto muito que eu acho que é a igreja que reza pelos mortos, desde a sua tradição, sempre rezou pelos mortos. Então, eu não tenho nenhum problema de ter. É que, às vezes, tem listas infindáveis. Tem dois problemas: listas infindáveis e caligrafias impossíveis de distinguir. Então, quando você mandar escrever o seu sobrenome, manda a pessoa escrever Kavanagh, não o jeito que se escreve. Por quê? Porque eu não vou saber ler. Aqui ainda que tem sobrenome suíço, russo, não sei o que lá, tem hora que eu olho e falo, meu Deus, como que eu vou pronunciar isso? Aí eu falo o primeiro nome. Às vezes você não sabe se é Antônia, se é Antônio, porque na hora de escrever, escreve rápido e fica ruim para dizer. E aquela questão de ter uma cestinha que as pessoas escrevem as suas intenções em papelzinho e fica no altar? Pode ser. Por isso que eu gosto de colocar a folha em cima do altar. E daí só coloca na folha das intenções, tipo o 7º dia, essas coisas mais assim, né? E daí cada um leva as suas intenções. Isso eu quis dizer porque vai ser uma organização nossa. Futuramente a gente senta como equipe de liturgia e planeja. Olha, acho que a gente podia organizar dessa forma. Nós trazemos o 7º dia, nós trazemos um ano e em alguns momentos essas celebrações. Bom, só que às vezes, então, essas coisas a gente precisa também ter muita caridade, né? Às vezes as pessoas não vêm. E a pessoa veio para rezar e a gente cita o nome. Ah, mas é 8 dias, é 6 dias, é só 7 que pode falar. Calma lá, né? Vamos também ser solidários. Agora, tem uma coisa que é impossível. Padre, a pessoa nunca veio na igreja, ela veio hoje rezar o 7º dia do filho. Ótimo, nós vamos rezar o 7º dia do filho, mas o nome vai aparecer. Não dá para ficar falando panegíricos da pessoa, elogios gigantescos, porque até não se sabe, né? Ah, a pessoa está vindo, nunca frequenta a comunidade, veio hoje. Como que a gente vai mexer? As intenções pela saúde. Né? Eu gosto como é feito aqui na paróquia, se lê todas elas no início da missa. Ponto. Eu acho até interessante, porque o povo fica curioso, assim, nossa, vou falar para a Dona Rosa, que a Dona Rosa está aí, mas às vezes fala assim, nossa, a Dona Rosa está doente? Eu falei, não, a Dona Rosa operou. A Dona Rosa não está doente, ela está se recuperando. Ah, bom, é que nós rezamos pela saúde dela, ou seja, se ela operou, ela está se recuperando, é que reza pela saúde. Né? Mas as pessoas se atentam, assim, de alguma forma. Mas eu acho bonito também essas intenções no início. Só precisamos aí achar um modo melhor da paróquia e tocar em frente. Obrigado por enquanto. Mais alguma, Cris, se quiser aproveitar? Vou ficar aqui até amanhã cedo, é um monte, muita coisa. Vou marcar uma hora com o padre, uma quinta-feira, no último horário, senta lá e fica conversando. Eu posso falar? Pode, Dona Rosa. Boa noite a todos, Deus abençoe a cada um. Amém. Padre, eu só quero parabenizar o senhor, dizer como é gostoso ouvir essa palestra, essa formação que o senhor está dando. O senhor fala com tanto amor as coisas, as orientações que o senhor está dando, a gente sente o amor que o senhor está transmitindo nessa formação, nessas orientações sobre a missa, a oração litúrgica, tudo que o senhor está falando, dá para sentir o amor com que o senhor está falando. Isso é muito bom, enche o nosso coração de alegria. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar participando, porque é maravilhoso. Deus o abençoe muito, viu, padre? Amém. Obrigada mesmo por esse privilégio de estarmos participando dessa formação linda, maravilhosa. Obrigado.
E eu acho assim, Cris, cuidemos para não fazer essas coisas também virarem regras. Antes a gente fica assim, nossa, eu tenho que fazer isso aqui. Vamos tentar trazer isso para o natural, né? Eu estou celebrando e eu vou aprendendo, né? Eu fui aprendendo isso, trazendo isso para a minha missa, para a minha vida de rezar. Por isso que às vezes eu falo, o povo fica meio revoltado. Mas eu digo que uma das melhores coisas que existia antes de eu ser padre, era poder sentar na missa e ficar lá quietinho, principalmente quando a gente ia numa igreja que ninguém conhecia, você senta ali quietinho e você reza. Porque é diferente quando a gente tem que conduzir, porque você também tem a responsabilidade. Mas tem hora que eu dou uma paradinha, eu falo, nossa, eu preciso rezar por essa pessoa, preciso rezar por isso, preciso trazer aqui. A gente precisa aprender a ir fazendo isso ser natural, né? Porque é o natural. O não natural é a gente ficar preso a uma coisa assim, nossa, eu não sei, eu posso dar esse passo ou eu não posso dar esse passo. Por isso que raramente realmente vai ter que me pegar dos avessos. A Lúcia acho que já deve ter visto alguma vez, eu dar uma bronca. Eu já levei bronca. Mas publicamente vai ser uma coisa muito rara, porque o que eu gosto mesmo é que as pessoas entendam, para que possam vivenciar melhor. E às vezes, quando eu elogio, quando eu corrijo, é para que a gente possa cada vez mais crescer, é para cada vez mais celebrar bem. E eu sei das limitações. Sim. Às vezes as pessoas falam assim, mas tem lugares que não canta bem, tem lugares que não está na melodia, ou não tem. Mas nós conseguimos rezar? Conseguimos, não tem problema nenhum. Foi o que eu comentei com o seu Carrel, por exemplo, da missa de terça-feira. Se a gente não tiver música, não tem problema, a gente canta um Senhor, quem... Eu adoro cantar essa música no velório, porque todo mundo canta. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Canta esse, o povo canta com tranquilidade e pronto. Eu acho que o principal é nós conseguirmos ter paz. Exatamente. Lidar com o nervosismo para termos paz na hora de rezar. Que aquilo tranquilize o nosso coração, porque aí, mesmo que a gente erre, a gente vai tocando e vai se acertando. Por vezes eu gaguejo. Outro dia, na missa, eu rezei, eu consagrei o corpo, o vinho no corpo, eu fiz uma bagunça, depois eu parei, e voltei e fiz de novo. Eu falei, não, tá errado. Vou voltar de novo. Mas é por quê? Porque às vezes você põe a cabeça acelerada e começa a pensar lá antes de cá. E aí a coisa bagunça. Fale, Lúcia. As suas broncas foram valiosas, tá? Só falando. Às vezes, na hora, assim, a gente fica meio nervosa, meio assim, mas as suas broncas foram muito valiosas. E quando a dona Rosa falou que o senhor ensina, que a sua palestra é com amor, eu sinto que é este amor, com esse amor que a gente deve rezar todos os dias. Porque eu sinto, assim, às vezes, uma coisa muito automática, né? Muito automática. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente reza com o amor que a liturgia merece, né? Que Deus merece, eu acho que as coisas ficam mais suaves, né? Ficam melhores de entender, você interpreta melhor a palavra de Deus, você absorve melhor. Então, eu acho que é esse amor que o Senhor, com que o Senhor ensina, com que o Senhor fala para a gente, é esse amor que a gente tem que passar também. Quando o senhor falou das melodias lá, não sei se foi no ato penitencial, o hino de louvor, essa música, a melodia é ruim, tudo. Eu me lembro do canto de comunhão, que nós cantamos aqui na paróquia, que o senhor sabe, né, que foi uma relutância, o povo, assim, para aceitar, mas, assim, é que a gente canta a liturgia mesmo, a gente canta a missa, né? Porque eu sinto que, às vezes, que nem a pessoa fala, eu vou cantar na missa hoje, e não é, nós vamos cantar a missa, né, padre? É isso, né? Nós vamos cantar a missa. Então, eu não posso cantar um canto que não tem nada a ver, cantar alguma coisa que não tem nada a ver, né? E, às vezes, muitas pessoas confundem. Isso aí é que nem o hino de louvor. Para mim, aquela melodia daquele glória a Deus nas alturas, para mim é a melhor, eu quero cantar só ela. E então, é interessante porque soma, né? O canto, a reza, o leitor,
o salmista, Tudo. o local em que está, o rito, tudo vai juntando. É bonito quando as coisas vão juntando, naturalmente elas vão juntando e elas vão criando esse ritmo. Exatamente. E muito obrigada, né? É sempre muito rico participar, né, das suas formações. Quando a gente pensa que sabe uma coisa, o senhor fala outra que fala, putz, isso aí eu não sabia. Então, muito obrigada, é muito bom estar participando. Sempre. Lucila Cazu. Cazu, eu acho que eu falei certo. Caso. Sumiu. Então, fale você, Maria Aparecida da Silva. Sou eu, Padre Cidinha. Cidinha. Eu queria falar que eu comecei a gostar do senhor desde a missa do sábado da Vigília Pascal. Eu falo para todo mundo que eu nunca vi um padre erguer aquela vela que, noite de alegria, verdade, nunca E fica vi. cantando tudo fora do tom. A dona Rosa que me aguenta, coitada, quase toda Mas semana. eu achei assim que o senhor cantou com um amor tão grande para aquela luz, para aquele fogo, para aquela noite, e eu falo que o senhor é um padre, eu e a Janete, né? A gente fala muito em todas as reuniões que a gente tem, que o senhor é um padre observador. A gente fala, dá até medo quando ele olha para a gente, porque ele conhece cada um, conhece cada defeito. E eu brigo com os jovens aqui, eles até brigam comigo, né? Que eles querem cantar aí música, eu falo, gente, essa música não é litúrgica, isso, aquilo. Aí hoje o senhor me vem falar que chuê, que a gente canta, não é litúrgica, eles vão me matar depois. Eu não sei, que eles querem cantar glória, eu falo, não é litúrgica, a gente tem que cantar a letra do glória. Aí hoje eu falei para todo mundo, gente, participa, porque o padre vai falar sobre as músicas. Vocês aqui, não sou eu a carrasca, não sou eu que não quero cantar. E viu, Cidinha, tem hora que é bom desafiar eles. Esses dias eu peguei, sabe aquele glória, glória, aleluia, que era bastante conhecido? Eu vi ele no texto correto. Glória a Deus, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons. Às vezes eu aprendi isso em Sumaré, não foi lá não foi Sumaré no Matão, foi Sumaré na Santana. Às vezes o povo queria um ritmo e o padre falava, tudo bem, só que então você faz assim, pega esse texto aqui e põe no seu ritmo, faça a música. E a gente desafia o povo, e às vezes sai coisa muito boa de criar. Eu acho que tem possibilidades. O que está ali não é fechado. Esses dias uma pessoa na paróquia me falou, o senhor tem que dizer um lugar que eu procuro que está tudo certo, como que tem que fazer? Eu falei, no missal. Só que o senhor pode ver que a maioria das melodias não estão lá, ou seja, não estão nenhuma. Por quê? Porque não é uma coisa fechada. Por isso que a gente parte de compreender e depois de compreender, às vezes a gente vai trabalhando, inserindo uma coisa, inserindo outra, percebendo, mudando, melhorando. Às vezes é bom falar para eles assim, vocês querem cantar desse? Então pega nesse ritmo e tenta colocar o texto do Glória oficial. Põe em cima da melodia a letra, né? Sim. Outra coisa que eles falam, mas o padre Marcelo cantou. Aí eu falo, o padre Marcelo tá com o bispo do lado dele, né? Então, os dois ali... Aí a gente fecha a boca e a gente vê eu falo, o bispo tá lá do lado dele. Então, aí é outros 500, né? Quando a gente sabe, a pior coisa que tem é ir nessas missas, às vezes, um pouco bagunçada. Então, aí a gente começa a reparar, né? A gente peca. Ou você entra com o espírito de dizer, Senhor, me perdoe, me ajude a não julgar, porque senão você começa a ver umas coisas bem estranhas. É uma missa que você fala assim, eu nem vou comungar. Não, então, aí você se afasta do Cristo por nada. É por isso que eu gosto, quando eu falo, de trazer a fonte de onde veio. Tudo isso que eu estou falando para vocês está no missal, não está em outro lugar. Então, está acessível. Tem a instrução do missal, tem um livrinho da introdução. Por quê? Porque isso é o oficial. Mas eu não posso ter a minha criatividade. Tem algumas coisas que não é necessário. A igreja já tem inúmeras criatividades. Tem tanto ato penitencial bonito, por que eu preciso ficar insistindo pelos pecados, erros passados, por divisões na sua igreja?
eu posso pegar um daqueles bem bonito, entoá-lo, e ele vai ficar bonito. Eu trabalhar, e eu trouxe, eu tenho certeza que as pessoas devem pensar assim, esse padre fica mudando os atos penitenciais nas comunidades para a gente ficar confuso e não saber o que faz. Não, é para que as pessoas conheçam, porque às vezes passa a vida inteira, rezou a vida inteira, Senhor que vieste salvar os corações, tem de piedade de nós, e a oração eucarística segunda. Ah, tem que ir para a oração eucarística quarta. A semana mês que vem vai ser a quarta. Sexta, não sei o que, não sei o que lá. Por que não fica só na segunda e pronto? Ué, tem um monte, tem 11. Por que eu vou ficar só em uma? É igual a resposta lá, não me fugiu agora. Quando o senhor inicia a missa, tem várias respostas que a gente pode responder e a gente fica preso só em uma. Às vezes o povo fica calado, não sabe o que responder, porque ninguém ensinou, né? Nunca viu essas chama, questões. padre? A saudação inicial. Isso aí. Obrigada, padre. Nada. Vamos dar parabéns para a dona Célia hoje, hein, padre? Aniversário dela. Eu estava procurando ela está aqui? Eu não vi a dona Célia, não, mas... Você viu a dona Célia? É gravado, depois ela assiste, né? A gente lembrou dela. Hoje é aniversário da dona Seleni. Isso. Eu acredito que ela não está hoje, não, padre. Não achei também. Ela deve estar comemorando o aniversário. Está na festinha lá. Mas hoje é aniversário da dona Célia, que Deus abençoe e guarde. O padre, quem ia gostar muito de estar nessa formação era o padre Euclides, porque tem um monte de coisa que o senhor falou que ele falava, essa questão da saudação, né, que tem 7 saudações, e os padres, ele até fala, e os padres só fazem uma ou duas, que tem várias orações, se os padres só fazem uma ou duas, e ele odiava que falasse assim, aquela música que falava assim, sou pequeno e sem valor no ato penitencial. Ele falava assim, como sem valor? Se ele mandou seu filho para entregar por você, você é sem valor? Você é muito valoroso. E eu tenho uma consciência minha, às vezes eu vou nos lugares as pessoas ficam perdidas. Na paróquia o povo acostuma, né? Mas quando você vai rezar missa em outro lugar, um menino mesmo olhou para mim e falou assim, mas o senhor já é velho de padre, precisa ainda do missal para rezar a missa? Eu falei, então, o missal é onde está a missa. Eu já tenho uma cabeça idosa que esquece as coisas. Então, está escrito no missal, eu sigo por ele. Falei, se você está cansado de segurar o livro, põe ele em cima do altar, que eu vou seguir ele pelo altar, não tem problema. Não, mas os padres não precisam. O senhor vai fazer em nome do Pai, eu vou dizendo e o senhor faz. Falei, não, eu faço conforme está no missal. Por quê? Realmente eu não registro. Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou começar a ver respostas dali, que se eu não tiver o texto, eu não sei o que responder. Por quê? Porque eu me projetei que o texto está ali, e eu vou seguir o que está escrito. Porque quando eu leio o que está ali, eu falo para os meus alunos, leiam o que está ali, para vocês verem a diversidade de coisas que tem. Essas bênçãos de água, eu trouxe tudo do missal. Um dia eu fui benzer, me trouxeram o ritual de bênção. Eu falei, não, o missal tem. Só aí lá na página 1000 e pouco, quem decora a página é gente doida como eu. 1000 e pouco tem o rito de bênção da água. Mas o que a gente precisa? Precisa entender a beleza do rito. Esse rito ele não foi composto ontem para eu dizer eu não quero ele, eu vou fazer outro. Ele vem por uma tradição. E dentro dele eu posso rezar. Esse que é o principal. Quando eu encontro o lugar para rezar, o rito da celebração se torna algo muito mais bonito, muito mais cheio de vida, né? Às vezes, eu vou fazer as exéquias lá no cemitério, vou fazer a unção dos enfermos no hospital, e é interessante, é totalmente diferente você ir lá no hospital fazer a unção, porque normalmente a gente quase não conhece os doentes, né? Normalmente eles estão ali por um motivo e tal, não é da paróquia, né? E é diferente quando você vai na casa de algum paroquiano que está enfermo e você vai fazer a unção. Por quê? Porque você percebe que você conhece o paroquiano, você reza com ele, você fala mais direcionado. Às vezes você encontrou... Quando você vai num velório e você não sabe quem é o morto, o que eu vou falar dele? Vou falar que Cristo é a vida, pronto. Mas falta essa proximidade.
O rito é o mesmo. O que muda? O recheio, né? A intenção que você traz no coração, a beleza daquilo. Eu fui rezar pelo senhor lá da comunidade do Jardim do Sol, eu nem sequer sabia quem ele era. Mas a acolhida da família que me viu, foi até mim, conversou, padre, eu sou tal, ele era meu pai, ele faleceu disso, aconteceu isso, isso, isso. A hora que eu fui rezar, parece que eu conheci o defunto. E nunca nem o vi. Né? Porque eu soube que ele estava doente no sábado, ele morreu no domingo, e nós enterramos ele na segunda. Mas esse recheio da celebração faz com que ela fique mais bonita, mais cheia de vida, né? Eu acho isso importante. Certo, dona Bruna, que já daqui a pouco vai dar 10 horas. Certo, acho que encerramos por hoje. Só lembrando, então, novamente, estão lá os vídeos disponíveis no canal da paróquia, para quem quiser seguir. Eu vou postar no grupo 2 livros que eu separei muito bonitinhos para vocês, se quiserem adquirir. Tem um que é muito bonitinho mesmo, que chama Celebrar Bem, do Frei Brickhauser. Eu não tenho o texto dele em PDF, mas vou disponibilizar para vocês, para quem quiser procurar. E dois textos em PDF sobre uma boa participação da celebração eucarística. Bom? Pedir a bênção de Deus e agradecer a todo mundo pela participação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima e de Santo Antônio de Santana Galvão, desça sobre cada um de vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus, boa noite a todos e até o fim de semana ou até quinta que vem. Um grande abraço. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, até quinta. Até quinta.